Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Balahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã desse que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários da segunda Aliyá da Parashá que estamos estudando esta semana, o livro de Shemot para Parashá Shemot. Hoje, segundo dia, segunda Aliyá. Hoje estamos no dia 5 de janeiro do ano de 2026 e estamos no dia 16 do mês de Tevet do ano de 5786 do calendário judaico. E seguindo com a leitura do livro de Shemot, hoje faremos a segunda Aliyá, que está no capítulo 1 de Shemot, Êxodo, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 2, Passuque 10. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a todos quanto têm estado conosco diariamente, rezando conosco em nossos serviços e nos acompanham, nos ajudam a manter a nossa comunidade. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. E a você que hoje, dia 5 de janeiro, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, concedendo muita saúde e muitas felicidades. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, possam se inscrever, que você possa também deixar o seu like desta transmissão. Vamos então à leitura da segunda Aliyá, Parashá Shemot, livro de Shemot, capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2, verso 10. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachat banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. E chamou o rei do Egito as parteiras e lhes disse: Por que tendes feito isso, e deixando os meninos viver? E disseram as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são sábias, e antes que a parteira chegue a elas, já dão à luz. Fez o Eterno bem às parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. E foi porque temeram a Deus as parteiras. Ele lhes estabeleceu castas, e ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que nascer, lançá-lo-eis no Nilo, e a toda filha deixá-las eis viver. E foi-se um da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era bom, escondeu-o 3 meses, e não podendo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco, e betumou-a com betume e com piche, e meteu nela o menino e a pôs no carriçal, sobre a beira do Nilo. E ficou de longe sua irmã para ver o que lhe aconteceria. E desceu a filha do faraó para se banhar no Nilo, e as suas criadas andavam do lado do Nilo. E viu a arca dentro do carriçal, e mandou a sua criada, e a pegou, e abriu e viu o menino, e eis que parecia um moço que chorava, e teve compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. E disse sua irmã, a filha do faraó: Queres que eu vá chamar para ti uma mulher ama das hebreias, e que amamente o menino para ti? E disse para ela a filha do faraó: Vai.
E foi a moça e chamou a mãe do menino e disse para ela, a filha do faraó: leva este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E tomou a mulher o menino e o amamentou, e cresceu o menino, e ela o trouxe à filha do faraó, e foi para ela como filho, e chamou o seu nome Moshe, e disse, porque das águas o tirei. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayol lanu atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Seguindo com a leitura, comentários da da primeira paraxá do livro de Shemot, a paraxá Shemot. Na primeira aliá, nós vimos quando as mulheres, as parteiras, receberam a ordem do faraó para que não deixasse os meninos, aqueles que ela atendiam, viverem. A cada menino que nascesse, elas, as parteiras, deveriam tirar a vida. E nenhum menino, de fato, foi morto por estas parteiras. E agora, nessa segunda aliá, vimos que o próprio faraó novamente vem ter com essas parteiras para saber o porquê que elas não tomaram, não executaram a ordem dada por ele. Então, quando nós concluímos o livro de Bereshit e Gênesis, nós vimos que Judá, entre todos os irmãos, foi o único, primeiro se apresentando perante o pai, ficando fiador, e depois, diante do grande governador do Egito, ao qual eles ainda não reconheciam, Judá foi aquele em que se apresentou perante o governador, dizendo para ele que o governador não poderia reter ali o seu irmão, deixar ali Benjamim, pois o seu pai não resistiria e poderia morrer com grande tristeza. Então, a atitude de Judá perante o governador do Egito, de não ter temido o governador, foi para ele uma honra, foi um grande mérito que ele teve. E por esta coragem e pelos méritos de sua bravura, de sua coragem, nós vimos que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele abençoa Judá, sendo que dele viria o Mashiach. Então, foi por méritos que Judá, dele irá chegar ao Mashiach. Então, assim, as mulheres, as parteiras, elas também temeram, elas receberam uma ordem, mas não colocaram em prática. Claro que isso, a vida delas estaria correndo um grande risco, mas por que elas não fizeram aquela ordem, não colocaram em prática a ordem do faraó? Porque elas temeram ao Eterno. Então, e o Eterno, então, livrou ela, né, as parteiras, e nada aconteceu com elas. E então o faraó buscou outra maneira de tirar a vida dos meninos. Foi uma maneira que ele encontrou para parar
com o crescimento do povo na terra do Egito. Então, os meninos que nasciam eram tirados das suas mães e lançados no rio Nilo. E as meninas, de acordo com os nossos sábios, ao instruir seu povo a deixar todas as meninas viverem, o faraó queria dizer que as meninas judias deveriam ser criadas como egípcias. Assim, ele decretou que os meninos fossem mortos fisicamente e as meninas espiritualmente. Claro, porque a menina, ela após o seu nascimento, já receberia toda aquela instrução espiritual do povo egípcio. Então, é fato que isso levaria à morte, não à morte física, mas à morte espiritual. Foi o que nós falamos na liá anterior, a influência, né? Quando nós nos envolvemos com as tradições judaicas, com as tradições pagãs, com as festividades pagãs, nós, aos poucos, estamos morrendo espiritualmente. Então, não devemos trazer para dentro da nossa casa nada que seja contrário à nossa fé, à nossa tradição, os nossos costumes. Então, no Brasil, como nós temos falado, neste país onde nós vivemos, existe uma grande influência, né, de festividades, de costumes e tradições que são contrários ao nosso povo. Nos unirmos a essa tradição e realizar esses costumes, colocar em prática, fará com que nós também estaremos morrendo, não fisicamente, mas espiritualmente. Então, os meninos, o faraó estaria matando fisicamente e as meninas apenas com a mudança, introduzindo, né, na mente dessas meninas a fé do povo egípcio. Então, nasceria como uma egípcia, nasceria como uma menina hebreia, mas com a influência dos egípcios, ela se tornaria uma egípcia. Então, o Egito, nossos sábios dizem que é o protótipo de todos os exilados. Em todos os exilados, a cultura dominante nos incita a criar filhos segundo os seus costumes. Então, existe, né, aquela coisa que nos atrai, que busca nos atrair, né? Essas festividades, essas festas, muitas vezes elas tendem a querer nos levar para lá, né? Prometendo que esse é o caminho para alcançar o sucesso material, o social. Assim como no Egito, nossos sábios dizem que assim como no Egito, resistir a essas promessas é garantir que nossos filhos cresçam valorizando os princípios da Torá. Então, é isso. Assim como eles, a tribo de Levi, não se envolveu, eles tiveram méritos, né? Receberam o sacerdócio. Assim, somos nós que devemos lutar contra todos esses costumes, né? Esses costumes e essas festividades pagãs, para que também, né, sejamos merecedores, por meio desse nosso esforço, vamos alcançando, adquirindo méritos, e por meio desses méritos seremos então merecedores do Olam Rabá, da redenção que está para chegar. Tá bem?
assim como chegou para o povo do Egito, depois de 400 anos, quando então a redenção chegou no Egito, nós estamos vivendo também na diáspora, estamos no momento da chegada do Mashiach e da nossa redenção, e que seja breve e digamos amém. Então, a todos um ótimo dia, que Deus vos abençoe grandemente, que tenhamos aí uma continuação de uma excelente semana, que o Eterno vos abençoe grandemente. Um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.